17 de Gênesis. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo é, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra. Preste bem atenção nisso. Te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã. Preste bem atenção nesse outro termo. Toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Este é o meu concerto, que guardareis entre mim e vós, e a tua semente depois de ti. Que todo macho será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro que não for da tua semente. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará o meu concerto na vossa carne, por concerto perpétuo. E o macho com prepúcio, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada dos seus povos, quebrantou o meu concerto. Disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela, preste bem atenção nesse outro termo, dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos sairão dela. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e riu-se, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de teu rosto. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto. E com ele estabelecerei o meu concerto. Com ele quem? Com Isaque. Por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, Deus não esqueceu de Ismael. Também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, estabelecerei com Isaque. Eu vou abençoar Ismael, mas o meu concerto é com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. E acabou de falar com ele, e subiu Deus de Abraão. E então tomou Abraão a seu filho Ismael e a todos os nascidos na sua casa,
e a todos os comprados por seu dinheiro, todo macho entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne do seu prepúcio, naquele mesmo dia, como Deus falara com ele. E era Abraão da idade de 99 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. E Ismael, seu filho, era da idade de 13 anos, quando lhe foi circuncidada a carne do seu prepúcio. Neste mesmo dia, foi circuncidado Abraão e Ismael, o seu filho, e todos os homens da sua casa, o nascido em casa e o comprado por dinheiro do estrangeiro, foram circuncidados com ele. Você pode dizer amém, meu irmão? Primeiro vamos entender o seguinte: Israel é o povo escolhido de Deus. Isso está bem definido na Bíblia Sagrada. Não há outro povo da terra, embora os palestinos reivindiquem as terras da Palestina por, entre aspas, entenderem que, sob o aspecto religioso, aquelas terras pertencem a eles. Mas nós já lemos o capítulo 17 de Gênesis, onde o Senhor diz bem claro: eu vou abençoar Ismael. Ismael não vai ficar sem a minha bênção, porque afinal de contas, Ismael é também filho de Abraão. E o Senhor prometeu a Abraão, no capítulo de número 12, que abençoaria a sua semente. Então, mesmo Deus não aprovando a forma como Ismael foi gerado, mas Deus não deixou de abençoar Ismael, porque a criança não tinha nada a ver com isso. A criança não tinha nada a ver com a desobediência de Abraão e de Sara. Tanto é que no capítulo 16, abra a sua Bíblia comigo, no capítulo 16, versículo 8 em diante, a Bíblia diz, logo nos primeiros versículos, que Sara, quando Agar engravidou, presta atenção nisso, quando Agar engravidou, Agar se ensoberbeceu e começou a menosprezar Sara. Sara sentiu esse menosprezo e lançou em rosto de Abraão isso, e disse: olha, Abraão, Deus seja testemunho entre mim e você. Está no versículo número 5. Ela diz assim: meu agravo seja sobre ti. Essa mulher engravidou, essa mulher me despreza, mas o problema aqui é entre mim e você. Minha serva pus eu em teu regaço, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. Então ela criou uma birra com Abraão por causa de Agar. Só que Abraão diz a ela: olha, a mulher está aí sob sua autoridade. Faça com ela o que você quiser. A Bíblia diz que Sara afligiu a Agar, isto é, deve ter dado uma boa surra nela. E a mulher, se sentindo humilhada, fugiu. E uma vez estando no deserto, o anjo do Senhor veio a ela, no versículo 8 do capítulo 16, dizendo: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, pois por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Então Deus estabelece um concerto com Ismael também, pelo fato de Ismael ser filho de Abraão. Mas Deus deixa claro no versículo 7
do capítulo 17 de Gênesis, dizendo: e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e suas gerações por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Aí alguém pode pensar: veja bem, Deus está dizendo que é com a semente, mas Deus lá na frente vai consertar, vai explicar o que é que Deus quer. Versículo 15 em diante, diz assim: e a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar, e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações, reis de povos e nações sairão dela. Abraão então caiu com o rosto em terra, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, conceberá Sara na idade de 90 anos. E disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Deus então disse a ele: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás o seu nome Isaque. E com ele quem? Isaque, estabelecerei o meu concerto por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis que eu tenho abençoado, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerará, e dele farei uma grande nação. O meu concerto, porém, versículo 21, estabelecerei com Isaque, o qual Sara te dará neste tempo determinado, no ano seguinte. Então, capítulo 17 deixa bem claro que o povo escolhido de Deus não é Ismael, é Isaque. Isaque foi pai de quem? Foi pai de Jacó. E Jacó foi chamado de quê? Israel. Então qual é a aliança? É entre os povos palestinos ou é com Israel? A aliança de Deus é com Israel. Deuteronômio, capítulo 7, de 6 a 9. Deuteronômio, capítulo 7, de 6 a 9. Diz assim: porque povo santo és ao Senhor teu Deus. Deus está falando com quem? Com Israel. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo especial de todos os povos que há sobre a face da terra. Versículo 7. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos. Versículo 8. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Versículo 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Agora, 32, capítulo 32, versículo 7 deste mesmo livro, para corroborar aqui: lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai e ele te informará, aos teus anciãos e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía, agora isso aqui é tremendo, olha, presta bem atenção nisso aqui, meu irmão. Grave isso na sua Bíblia, risque isso na sua Bíblia, anote no rodapé da sua Bíblia. Olha isso que ele diz: quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, escute, os termos geográficos das nações não são resultados de acordos políticos meramente, são primeiro resultados da soberania de Deus.
Deus está dizendo, é Ele quem estabelece as nações, é Ele quem dá os territórios às nações da terra. Quando um rei delimita ou um governante delimita o seu território, Deus na eternidade já havia estabelecido para que todos saibam que foi Ele quem criou todas as coisas e é Ele que dá a todos de acordo com a sua vontade. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão, olha só, lá em Adão ainda, lá nos primeiros capítulos da Bíblia, quando os povos estão se formando, os filhos de Sete, os filhos de Enos, os descendentes de Caim, estão fundando os primeiros povos, as primeiras tribos, as primeiras nações, lá ainda, estabeleceu os termos dos povos, conforme o número dos filhos de Israel. Aleluia. Não sei se você entendeu aqui. Deus está dizendo, antes que todas as nações se formassem, esse povo, Israel, já estava no plano de Deus. A nação de Israel já estava delimitada geograficamente no plano de Deus. Versículo 8, 9, é 8, eu acabei de ler o 8, não foi? O 9, porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó. Quem é Jacó? Jacó é quem? Israel, é a parte da sua herança. Deus ama os povos palestinos, Deus ama todas as nações, mas o propósito de Deus é com Israel. Aleluia. Esse propósito é tão poderoso que Deus disse a Abraão, olha Abraão, quem abençoar esta nação será abençoado. Quem amaldiçoar esta nação será abençoado. A bênção de Deus em Israel será distribuída para todos aqueles que estendem a mão para Israel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. No Novo Testamento, não é diferente. Gálatas capítulo 4, versículos 21 a 23. Enquanto você procura, deixa eu lhe falar uma coisa. Escute. Não estou aqui fazendo, embora eu tenha minhas posições políticas, mas não estou fazendo aqui nenhuma defesa política de ninguém. Em 1948, quando a ONU reconheceu Israel como nação, inclusive por voto final, o último voto decisivo foi de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. O povo brasileiro, a nação de Israel, ou melhor, a nação brasileira naquele ano prosperou de forma extraordinária. Quando o último governo, o governo federal que antecede a este governo, uma das primeiras vezes, abriu as portas do Palácio da Alvorada para receber o ministro de Israel, para celebrar um culto, o Brasil viveu uma prosperidade dentro da pandemia. A própria igreja evangélica aqui em Salvador, a Assembleia de Deus em Salvador, experimentou um aumento das arrecadações em dízimos e ofertas. Em plena pandemia, o governo distribuiu dinheiro para muita gente, conseguiu fazer o dinheiro circular entre as pessoas, e no final do ano passado, os cofres, o superávit foi de mais de 54 bilhões. Quando você abre as portas para Israel, a bênção de Deus vem. Está aqui, está na Bíblia Sagrada. Todas as nações que abençoam a Israel crescem, prosperam.
Os Estados Unidos, compreendendo isso, não abre mão da aliança com Israel. Por que não abre mão? Porque os Estados Unidos, teoricamente, é uma nação protestante. É uma nação que crê em Deus. É uma nação que crê na Bíblia. Então eles sabem que quem abençoa Israel, quem protege Israel, recebe proteção de Deus, recebe prosperidade, recebe bênção de Deus. O atual governo, no entanto, fechou as portas para Israel, escancarou as portas para o mundo islâmico, e nós estamos vivendo uma das piores economias dos últimos 20 anos. Isso é muito sério. Escute. Em Gálatas capítulo 4, versículo 21. Diz assim: dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos. Teve quantos? Claro que depois ele teve mais 5. Um da escrava, que é quem? A escrava é Agar, o filho dela é Ismael. E o outro da livre, quem é livre? Sara. Quem é o filho? Isaac. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. Aleluia. Porque Deus havia dito a Abraão, antes dele entrar a Sara, dele ter filho de Sara, ou melhor, dele entrar a Agar, tinha dito a ele: você será pai de uma grande nação. Sara, sua mulher, dará um filho. Já lá no capítulo 12, Deus tinha dito a ele. No capítulo 15, Deus confirma a mesma promessa a ele. Porque no capítulo 15, ele diz a Deus: Senhor, será que o meu servo, o Damasceno Eliezer, será o herdeiro da minha casa? Não, Abraão. Da sua carne, da carne de Sara, eu darei a você um filho. Mesmo Deus havendo falado isso, ele foi capaz de ouvir Sara e se deitar com Agar para dela gerar um filho. Por isso a criança nasceu da carne, da vontade do homem. Mas Isaac não. Isaac já estava no projeto de Deus. Isaac já estava no plano de Deus. E eu quero abrir um parêntese aqui para você. Não desanime, aleluia. O seu Isaac está sendo gerado no plano de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 17. Olha que coisa linda. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo as 7 nações na terra de Canaã. Daqui a pouco eu vou explicar isso. Deu-lhes por sorte a terra deles, até a região de Canaã. Eu vou explicar logo agora. A região de Canaã era ocupada por 7 povos: cananeus, heteus, fariseus, perizeus e outros mais. A história diz, a história que eu estou dizendo não é a história bíblica, é a história geral, a história da humanidade. Mostra que nenhum desses povos, em toda a sua história, nunca reivindicou estado nessa região. Só Israel. Israel foi a única nação que, uma vez se apossando dali, porque aqueles povos que habitavam aquela região eram povos nômades. Eles estavam ali e de vez em quando eles saíam. Eles não fundaram nação ali. Deus deu a Israel aquela região e fundou uma nação através de Davi e depois de Salomão. Davi foi aquele rei que estruturou o reino de Israel.
que começou a fazer alianças com os povos ao redor. E através de Salomão e das alianças políticas que ele fez, esse território de Israel cresceu cada vez mais. Versículo 19, 20 agora, diz assim: e depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Versículo 21. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. 22. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, o qual também deu testemunho e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. Aleluia. Então, além disso, esta nação é responsável abaixo de Deus, por trazer aquele que é o meu, o seu, o nosso Salvador. Aleluia. A Ele glória, a Ele honra, a Ele louvor, a Ele adoração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, além de Israel ser o povo de Deus, Israel é o povo que trouxe o Salvador do mundo. Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos domínios das terras de Israel. Por isso, no capítulo 12, versículo 3 de Gênesis, Jesus disse a ele: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Todas as nações serão beneficiadas, porque de ti sairá. Aleluia. O profeta Isaías profetizou depois: de ti sairá aquele que será guia em Israel. Aleluia. Glória a Deus. As terras, e pastor, e aquela região pertence a Israel ou pertence aos palestinos? Vamos para Gênesis capítulo 12, versículos 4 a 9. Primeiro vamos ter um olhar bíblico, depois eu quero dar para vocês um olhar histórico. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi logo com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém. Essas partes são muito importantes, porque ela está mostrando todo o território que Abraão, que Israel tinha direito, que Deus tinha prometido a Israel, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei o quê? Esta terra. Qual é a terra? A terra de Canaã. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali. Aí vai novamente marcando. Aí o texto sagrado está traçando o território. Dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Veja, a cada região que ele chegava, ele estabelecia um altar ao Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. Abraão, na verdade, ele está pela fé se apossando daquilo
que Deus havia prometido a ele. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Não era até o 9 mesmo. Agora vamos para o capítulo 13. Então no capítulo 12, você viu Abraão, por orientação de Deus, ele chega em Canaã, que foi para onde Deus mandou ele, e ele vai delimitando, não era dele ainda, mas ele vai marcando o território. E Deus começa a dizer para ele: esse lugar é seu, esse lugar é da sua descendência. Por isso que ele é chamado em Hebreus de nosso pai na fé. Ele não chegou com arma, ele não tomou nada de ninguém, mas ele sabia no seu coração que tudo ali pertencia a ele, tudo ali pertencia à sua descendência. E eu quero abrir mais uma vez um parêntese para dizer para você o seguinte: você não precisa brigar com ninguém. Deus prometeu a você, guarde isso em seu coração, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, Ele entregará para você. Aleluia, aleluia. Capítulo 13, versículos 12 a 15. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou na cidade da Campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Versículo 13. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. 14. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado do norte e do sul e do oriente e do ocidente. Olhe para os 4 lados, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. É promessa de Deus. Aquela região é promessa de Deus para Israel e para nenhuma outra nação. Aleluia. Glória a Jesus. Capítulo 17. O versículo 17 agora, nesse mesmo aí. Levanta-te, 13 diz assim: levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Aleluia, aleluia. Os povos daquelas nações não imaginavam quando viam Abraão com sua caravana, aleluia, andando, passando, lá vai para o norte, depois desce para o sul, depois vai para o oriente, depois vai para o ocidente. O que é que ele está fazendo? Ele está dizendo ao seu povo: isso aqui é nosso, Deus prometeu, Deus nos deu, isso aqui é nosso, isso aqui é herança. E agora nesta noite eu quero dizer para você aqui nesta noite: se aposse daquilo que Deus prometeu para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Me permita abrir mais um parêntese e dizer para você: escute, a igreja precisa fazer isso aqui em Pirajá. Nós precisamos declarar que Pirajá não é do poder paralelo, Pirajá não é da violência, não. Pirajá não é da prostituição, não. Pirajá não é do tráfico, não. Pirajá é do Senhor Jesus. Pirajá é do Senhor Jesus. Aqui tem uma igreja forte, lavada, remida, comprada pelo sangue de Jesus. E nós precisamos andar nessa terra e declarar sobre esta terra: essa terra é de Jesus, essa terra é de Jesus, essa terra é de Jesus, esse povo é de Jesus. Esta é a nação que Deus nos deu. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero declarar aqui nesta noite que esse bairro é de Jesus, esta cidade é de Jesus. Aleluia. O governo não consegue consertar, a prefeitura não consegue consertar, mas a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro está aqui
muda e transforma. Aleluia. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 17, versículo 8 desse mesmo livro. Aleluia. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra de tuas peregrinações. Ele chegou lá como peregrino, aleluia, como estrangeiro, aleluia. Muita gente se sentia o dono daquela região. Muita gente ditava as normas para ele. Mas o Senhor, ninguém sabia que ali estava o dono da terra por promessa do Senhor. Aleluia. Toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhe-ei o seu Deus. Capítulo 26, versículo 1 desse mesmo livro. E havia fome, olha o que Deus faz com Isaac. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Olha como Deus fez. Olha, seu pai foi para o Egito e deu problema. Seu pai foi para o Egito e terminou Agar entrando na história, porque Agar era uma egípcia. E possivelmente ela tenha entrado na caravana de Abraão nessa descida dele para o Egito. Seu pai foi para lá, não deu certo. Fique no lugar, peregrina nesta terra. Fique aqui em Gerar como quem não quer nada. E serei contigo. Aleluia. E te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Aleluia. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra. Versículo 5: porquanto Abraão obedeceu à minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Versículo 6: assim habitou Isaque em Gerar. Então, de quem é a terra? Porque os palestinos estão brigando com Israel. É de Israel. A luz da promessa de Deus é Israel. Porque existe um discurso religioso por parte de alguns islâmicos, os mais radicais do Hamas, do Hezbollah, dizendo que por serem filhos de Ismael, eles são donos daquela terra. Mas a promessa de Deus é com Israel. Aleluia. E hoje eu postei na internet um vídeo de um muçulmano concordando com o que eu estou lhe dizendo aqui hoje. Vai lá no meu Instagram. Vai lá no meu Instagram. Veja lá. Um muçulmano dizendo que, embora seja muçulmano, reconhece que a promessa de Deus não é com Ismael, mas é com Isaac. É um muçulmano equilibrado, consciente. Então, essa região que hoje chamam de Palestina era chamada de Canaã. O nome Palestina foi dado no 2º século por Roma. A palavra Palestina quer dizer filhos da Filistia. A Filistia eram inimigos históricos de Israel. Quem lê o Antigo Testamento sabe da história entre os filisteus e Israel. E o nome
foi colocado naquela região como uma forma de desmoralizar Israel. Quem está me entendendo? Uma forma de desmoralizar Israel. Os egípcios, antes de qualquer povo, Israel se estabeleceu naquela terra, primeiro através de Josué, e depois quando o reino foi solidificado em Davi e em Salomão. Por que a terra se tornou a Palestina? Já lhe falei. No primeiro século depois de Cristo, os romanos destruíram o reino independente da Judéia. Após a revolta frustrada, o imperador romano Adriano determinou a eliminação da identidade de Israel. Mandou matar todo israelita daquela região. Destruiu todo vínculo. A tentativa era destruir todo vínculo de Israel com aquela região. Por isso colocaram o nome Palestina para ridicularizar Israel. Mudou o nome de Jerusalém, inclusive, para Aélia Capitolina. Tudo isso para extinguir Israel. Aliás, se você lê a Bíblia no Antigo Testamento e conhece a história, você vai ver que várias nações tentou exterminar Israel da terra. O próprio Hitler jurou que eliminaria para sempre os judeus da terra. A opinião internacional, já desde os anos 1500, já reconhecia que o Império Romano fez um trabalho tão violento para exterminar Israel, que começaram a comentar em documentos como ficou a terra de Israel. Por exemplo, um peregrino inglês, em 1590, disse o seguinte: a terra está desolada, vazia, negligenciada, abandonada, destinada às ruínas. Não há nada lá, não há nada em Jerusalém para ser visto, a não ser poucos vestígios da antiga muralha que ainda permanece. Todo o resto está coberto por musgo e mato. O cônsul britânico, em 1857, disse: a região está em situação deplorável, sem habitantes. Sua maior necessidade são pessoas. Mark Twain era um jornalista inglês. Ele escreveu um livro chamado Os Inocentes no Exterior, onde ele conta suas façanhas em suas viagens internacionais. E ele diz assim: não há sequer uma vila em toda a extensão do vale chamado Jezreel, nem mesmo em um raio de 50 quilômetros. Viajamos quilômetros sem encontrar uma alma sequer. Nazaré está abandonada. Jericó é uma ruína que se desfaz. Belém e Betânia, na sua pobreza e humilhação, não é desejada por qualquer criação. Um país desolado, cujo solo é bastante rico, mas é dado inteiramente a ervas inúteis. Uma expansão silenciosa, pesarosa, uma desolação. Nunca vimos um ser humano durante todo o caminho. A Palestina encontra-se vestida em pano de saco e cinzas. Veja, esses povos que se dizem palestinos, árabes, nunca ligou para aquela região, porque a região estava abandonada, a região não era próspera, a região estava em miséria. Toda a briga hoje, eu vou lhe explicar por quê. Abra a sua Bíblia em Isaías 49, versículos de 11 a 13. Isaías 49, de 11 a 13. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas estradas serão levantadas. E eis que estes virão de longe. O Senhor está aqui prometendo que vai restaurar Israel. O Senhor está dizendo que vai tirar Israel da calamidade.
E ele está dizendo que estes quem? Os israelitas que estavam dispersos. Israel está lá, a região da Palestina, ou da chamada pelos britânicos de Cisjordânia, está lá, abandonada, deserta, caída. Todas as nações da terra passavam por lá e dizia: está em miséria, está degradada, nada cresce lá, nada prospera lá. Mas Deus, 700 anos antes de Jesus nascer, disse: eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de sim. Exulta, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós montes, estalai com júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Aleluia. Versículo 18 desse mesmo capítulo, até o versículo 22, diz assim: levanta os teus olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor, que de todos estes te vestirás como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva, porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários e na tua terra destruída, agora te verás apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Aleluia. Versículo 20: e até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. O lugar se encherá tanto, haverá tanta prosperidade. O lugar que não havia gente, o lugar que não havia pessoa, ficará tão cheio de gente que vão dizer: afastem-se de mim, aparta-te de mim, para que possa habitar nele. Versículo 21: e dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha, e estes onde estavam? Aleluia. Glória a Deus. Deus está dizendo: Israel mesmo vai ficar espantado. Aleluia. Era uma região deserta, não tinha ninguém. Como é que agora é uma região cheia de gente? Como é que agora é uma região populosa? Aleluia. Assim diz o Senhor Deus: eis que levantarei a minha mão para os gentios, e ante os povos, aleluia, arvorarei a minha bandeira. E entre os povos, olha só, arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Deus está dizendo: eu vou trazer o meu povo para a sua terra. Aleluia. Eu vou fazer o meu povo habitar esta terra. E esses sinais, essas promessas, eu poderia aqui ter inúmeros versículos que mostra que o deserto iria florescer, que a água viria para o deserto, que o deserto iria frutificar. Israel é uma terra seca, o solo de Israel é uma terra seca. Israel é uma terra que dificilmente chove, mas Israel tem a agricultura mais bem desenvolvida do mundo. O mundo compra a tecnologia agrícola de Israel, o mundo compra a tecnologia de segurança de Israel. Os mais renomados cientistas que receberam o prêmio Nobel da Paz são de Israel, são judeus. É Deus dizendo para as nações: eu tenho um plano com este povo. Aleluia. Em 1917, a Declaração Balfour, uma declaração das nações, da Liga das Nações, comprometeu o governo britânico aos princípios com o seguinte texto: o governo de vossa majestade, o governo da rainha, vê com favor o estabelecimento na Palestina de um lar nacional judaico, e fará uso de seus melhores recursos
para facilitar a materialização deste objeto. As Nações Unidas, as nações se reuniram e disseram: a Inglaterra, que tem o poder nessa região, vai facilitar para que os povos judeus voltem para esta região. A Grã-Bretanha não obedeceu a esta ordem. Pelo contrário, não foi permitido que nenhum judeu habitasse na região da Transjordânia ou da Cisjordânia. Menos de 25% permaneceu da Palestina original do mandato britânico destinado aos assentamentos judaicos prometidos pelos ingleses. Além disso, eles restringiram a imigração judaica, presta atenção nisso, na região, e impuseram restrições quanto ao local onde os judeus poderiam trabalhar, viver, construir ou plantar. Na verdade, as regiões mais deploráveis da então Palestina britânica foram destinadas aos judeus, como os pântanos da Galileia e as regiões infestadas de malária, como Java e Tel Aviv. Tel Aviv hoje é um dos locais mais desenvolvidos do mundo. Na época não era nada. Disseram: vocês vão ficar aí. O que vocês merecem é ficar aqui, no esquecimento, no buraco, na falta de desenvolvimento. Mas Israel pisou lá. Glória a Deus. Assim como Deus tinha dito a Abraão: percorre essa terra, pisa essa terra, onde você pisar é seu. Aleluia. Onde você pisar, a bênção estará. Em 1917, os britânicos empurraram Israel para o lugar mais deplorável da Palestina. E quando Israel fincou a sua bandeira, o lugar começou a prosperar. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. A perseguição foi tão grande que em 1939 os ingleses decidem proibir toda a imigração judaica para a Palestina. Além de colocar Israel no pior lugar, disseram: judeu nenhum mais entra aqui. E essa proibição foi feita no momento mais delicado de Israel, quando Hitler estava matando aos montes. Quando os judeus fugiam das regiões dominadas pela Alemanha, que conseguia chegar na região de Tel Aviv, os britânicos mandavam eles de volta para morrerem nas câmaras de gás. Mas ao mesmo tempo que os britânicos proibiam a imigração judaica, eles permitem ou ignoram a imigração ilegal de milhares de árabes da Jordânia, chamada de Palestina Oriental, Síria, Egito e de várias partes do norte da África. Então o que eles fazem? Eles tiram Israel e trazem os árabes para dentro de uma terra que as Nações Unidas já tinham decidido que era de Israel. Por isso, existe um discurso, inclusive na imprensa vermelha, e quando eu falo imprensa vermelha você está me entendendo o que é, de que os palestinos devem ser os donos porque eles são em número maior. Mas a maioria, eles não falam que Israel está em minoria, porque durante toda a história tentaram tirar, acabar, eliminar Israel, inclusive arrancar a identidade de Israel. Mas Winston Churchill, você ouviu falar dele? Primeiro-ministro inglês, aliás, o mais renomado dos ministros da rainha da Inglaterra, disse em 1939: longe de serem perseguidos, os árabes invadiram a região e se multiplicaram. Eles não são perseguidos, eles são invasores de Israel. Eles são invasores de terra alheia, disse Churchill. Sabe-se que em 1947 o número de árabes ao oeste do Jordão triplicou em comparação a 1900 por causa da política que foi tomada contra Israel e a favor dos povos árabes. O mito de que os palestinos árabes são donos da região. Esse mito atual é que estes árabes, há muitos séculos, já estavam estabelecidos na Palestina, até que vieram os judeus e os despojaram. É isso que eles contam, em 1948. Mas, na verdade, a imigração recente de árabes para a Palestina foi que desalojou os judeus, verdadeiros donos da terra.
Eu vou terminar. Outros fatores foram o seguinte. Um dos fatores foi a política inglesa, que já falei aqui, de manter os judeus fora, ao mesmo tempo que traziam os árabes. O outro fator foi a violência utilizada para matar ou expulsar até mesmo judeus que já estavam há muito tempo estabelecidos na região. Em 1948, a Transjordânia passou a ocupar quase todo o território da Judéia e Samaria, a região que eles chamavam de Cisjordânia, bem como a parte oriental de Jerusalém e a cidade antiga. O que foi feito com os milhares e o que foi feito com os milhares de judeus que já habitavam na região? Foram assassinados e outros foram expulsos. Acontece que o que acontece naquela região é que ela hoje é a região mais próspera do mundo. Eu mostrei para vocês aqui na história que ninguém queria saber daquela região, nem os povos árabes. Os cônsules, as autoridades iam à região da Palestina e só encontrava mato, miséria, desgraça. Os árabes nunca brigaram por aquela região. Uma autoridade política essa semana disse: Israel poderá dar toda aquela região para eles. O que os povos árabes querem não é apenas a terra, eles querem destruir Israel. Mesmo se Israel entregue tudo a eles, eles simplesmente vão continuar numa guerra insana contra Israel. Olha o que Israel fez desde o ano 2000, para você ter uma ideia. Israel colocou em prática um plano de evacuação dos territórios conquistados em 67. Israel entregou territórios para o povo palestino, que inclui a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as planícies do Golã. Gaza já foi completamente entregue aos povos árabes em 2005 e se tornou um centro de treinamento para o Hamas, que aos trancos e barrancos finge administrar a região, matando mulheres, crianças, negros, homossexuais. A Cisjordânia está sendo evacuada e entregue para os palestinos, noticiou um jornal da época. E a região afunda economicamente e socialmente de forma proporcional à retirada de Israel. À medida que Israel ia saindo, a região ia ficando cada vez mais catastrófica. Agora, os terroristas do Hezbollah, financiados pelo Irã, esperam receberem o Golã. Para a mídia mundial, os palestinos prometem paz em troca de território. Mas para os israelenses, esta promessa nunca foi nem nunca será cumprida, se o objetivo de todas estas entidades terroristas é abertamente destruir Israel. Como alguém pode acreditar que a entrega da terra cessará o conflito? As autoridades do Hezbollah, do Hamas, já prometeram exterminar Israel. Eles não querem apenas a terra, eles querem acabar com Israel. Por isso, a igreja precisa se posicionar. Nós precisamos orar. Eu precisei tomar um tempo maior hoje, porque eu preciso conscientizar a igreja sobre isso. Nós estamos sendo bombardeados todos os dias na internet. O Jornal Nacional faz uma cobertura lamentável dos fatos, colocando o Hamas como um movimento, até alguém entre o povo de Deus chama de um movimento ultradireita. Não, não, não. Israel é o povo de Deus. Israel é a nação de Deus. Aquela terra pertence a Israel. E nós vamos agora ficar em pé e vamos orar. Aleluia. E vamos orar. Vamos orar. Aleluia. Glória a Jesus. E vamos interceder por esta nação. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu vou pedir aqui ao presbítero Elinaldo para descer com essa bandeira. E quem no corredor, você vai tocando nessa bandeira. Ela simboliza, não é a bandeira de Israel não, viu? Você viu que ela é meio fake aí. Mas nós vamos
orar, ela representa Israel aqui. E nós vamos apresentar ao Senhor. Amém? Quem está me entendendo, diga amém. Então o presbítero vai... Você se importa, presbítero, de fazer isso? Amém. Então vá passando ali. Nós vamos... Os irmãos que puderem tocar, vai tocando e vai abençoando. E nós vamos orar por Israel. Esse é um ato profético. E nós vamos interceder a Deus pela nação de Israel. Comece a orar comigo aí. Comece a orar. Comece a dizer: socorre Israel, Senhor. Socorre Israel, Senhor. Socorre a nação de Israel, Senhor. Socorre o povo de Israel. Deus, Tu és poderoso. Tu és poderoso para trazer a paz àquela região. Nós oramos não somente por Israel, mas oramos pelos povos da faixa de Gaza, oramos pelos povos da Palestina, oramos pelas mulheres, pelas famílias cujos filhos foram sequestrados, cujas mulheres foram estrupadas. Senhor, em nome de Jesus, traz paz para aquela região. Salva os palestinos, salva as autoridades do Hamas e do Hezbollah. Senhor, salva os extremistas pelo poder do Teu nome. Alcança aquela região, traz paz àquela região, ó Deus. Pelo poder do Teu nome, pelo poder do Teu nome, faz cessar a guerra, queima os carros, corta a lança. Deus, 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 Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, nós intercedemos como igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro de Deus.